Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também, beleza? Simbora para o novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre limite de uma função definida por partes. Mas antes de falar isso, o que danado é uma função definida em partes? Calma, o que é? Então, uma função definida em partes é uma função que vai ser definida utilizando duas ou mais equações. Então, resumindo tudo aí, vai ser uma função que ela vai mudar o seu estilo ou a sua cara dependendo do valor de x. Ou é bom com exemplos. Então, por que aí não faz um exemplo aqui, né? Mostrar um exemplo. Então, ou seja, f de x vai ser x ao quadrado mais 1 se o valor de x for menor do que 1. E f de x vai ser x menos 2, isso tudo em parênteses, elevado ao quadrado, se o x for maior ou igual que 1. Ou seja, se você quiser, sei lá, x igual a 5, como 5 é maior ou igual que 1, você vai usar f de x é igual a x menos 2, tudo isso ao quadrado. Mas caso você queira, sei lá, f de 0, você vai usar f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Beleza? E vamos aproveitar a deixa do exemplo e vamos fazer aqui o mesmo exemplo, né? A gente vai fazer 3 letrinhas. A letra A vai ser: encontre o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x e o limite quando x tende a 1 pelo lado direito de f de x. Massa. Letra B: o limite de f de x existe? Sim. Então cadê o limite? Não. Por quê? E letra C: esboce o gráfico de f de x. Tranquilo, tranquilo. Simbora. Letra A: encontre o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x e quando x tende a 1 pelo lado direito de f de x. Vou dividir isso aqui em duas partes. Primeiro, ele vai descobrir o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x. Tá. Ó, quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x, ele vai se aproximar de 1 por valores menores, porque pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo na reta real, são os valores menores que 1. Ou seja, quando o limite de x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x, a gente vai se aproximar por valores menores de 1 do que 1. Se a gente vai se aproximar por valores menores que 1, a gente vai utilizar o f de x quando x é menor que 1. Ou seja, f de x vai ser x ao quadrado mais 1. Então, o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x é a mesma coisa que o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de x ao quadrado mais 1. Não tem problema, só substituir. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Ou seja, o limite quando x tende a 1 pelo lado esquerdo de f de x vai ser igual a 2. Tranquilidades. Vamos para a segunda parte. Encontre o limite quando x tende a 1 pelo lado direito de f de x. Quando o limite de x tende a, quando x tende a 1 pelo lado direito de 1, a gente vai pegar os valores, a gente vai se aproximar de 1 em f de x por valores maiores do que 1, certo? Se os valores são maiores que 1, a gente vai pegar f de x igual a x menos 2 ao quadrado. Massa? Foi até massa. Enfim, massa. Então, o que é que a gente faz? A gente vai descobrir o limite, né? O limite quando x tende a 1 pelo lado direito de x menos 2 elevado ao quadrado. Se não tiver nenhum problema em substituir, só substituir. 1 menos 2 elevado ao quadrado. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Beleza? Então já calculou. Quando x tende a 1 pelo lado esquerdo, vai dar 2. Quando x tende a 1 pelo lado direito, vai dar 1. Massa. Letra B. O limite de f de x existe? Ó, o limite de f de x vai existir se e somente se o limite de x tende a, quando você se aproximar de f de x pelo lado esquerdo e pelo lado direito for igual. Só que a gente calculou, não foi? O limite quando a gente se aproximou pelo lado esquerdo de f de x. O limite quando a gente se aproximou de 1 pelo lado esquerdo de f de x deu 2. E quando se aproximou pelo lado direito, deu 1. Como eles são diferentes, o limite não existe. Só isso. Beleza? E agora chegou a parte mais legal. A gente vai esboçar o gráfico de f de x. Vamos devagarzinho. Primeiro precisa do plano cartesiano, não é não? Vamos começar definindo. Ó, qual é o ponto problema da gente?
vai ter duas equações e elas vão se separar no ponto 1. Então eu criei uma reta aqui no ponto 1 para ficar mais bonitinho pra gente e a gente entender melhor. Beleza? Então simbora. Quando x é menor do que 1? Então vamos começar por esse passo, pelo lado esquerdo. Então f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Caso você tenha algum problema em criar esse gráfico aí, eu vou situar, tem outro vídeo meu que eu falo sobre funções do segundo grau, criação de gráfico lá, você vai se encontrar lá. Beleza? Caso você não tenha problema, vamos seguir aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais 1. Como eu fiz? Eu peguei e separei a função. F de x é igual a x ao quadrado. F de x é igual a x ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Vai ficar essa aqui. Essa é a função básica da gente. Só que quando a gente faz mais 1, a gente soma 1 lá de fora, esse 1 vai levantar a nossa função. Então, quando a gente somou 1, ela subiu um degrau, certo? Então essa é a nossa função f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Só que a gente não quer ela toda, né? A gente só quer quando os valores forem menores do que 1. Ou seja, a gente só vai querer quando a função até o lado esquerdo aqui. Esquerdo da sua reta. Então vamos lá. Vamos apagar o lado direito então, né? Se você observar... Deixa eu se aproximar. Se aproximou? Pronto. O pontinho lá, que entra em contato com a reta, x igual a 1, ele está aberto. Por que está aberto? Porque o x igual a 1 não pertence a essa função do segundo grau. Ela pertence à função de baixo. Então a gente vai deixar em aberto essa parte. Pronto. A gente já fez a função de cima. Vamos apagar e vamos para a função de baixo. Deixa salva a função lá anterior. Deixa isso aqui salvo, certo? Ó. Tira aquela foto com a memória assim, ó. Tirou. Pronto. Simbora. Para a próxima parte agora. A gente vai fazer f de x é igual, parênteses, x menos 2 elevado ao quadrado. Esqueci de fechar o parênteses. Enfim. Então, f de x vai ser igual a parênteses x menos 2, tudo, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Então vamos lá. Como é que a gente faz o gráfico? A mesma coisinha que eu falei. Caso tenha algum problema em construir o gráfico, dá uma olhadinha no vídeo que eu estou ensinando lá. Vamos devagarzinho. Fiz o gráfico aqui. Só que a gente não vai querer a parte esquerda. A gente só vai querer a parte direita do gráfico. Então a gente vai apagar. E se você observar, o x... se chegasse mais perto assim, dou aquela olhada. O ponto 1 do x está uma bolinha fechada. Por quê? Porque o x pertence ou 1 pertence a essa parte de baixo do gráfico, certo? Vou juntar os dois gráficos da gente, certo? Só que essa retinha no meio está atrapalhando e a gente tira. Esse é o nosso gráfico da nossa função definida em partes. F de x é igual a x ao quadrado mais 1, se x for menor do que 1. E f de x vai ser igual a x menos 2, tudo isso ao quadrado, se x for maior ou igual que 1, certo? Muito obrigado por assistir. Não é inscrito, se inscreva, dá aquele joinha, comenta aí o que é que você achou do vídeo e compartilha para os seus amiguinhos. Cheiro pra vocês e bye bye!